Salve time, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje a gente vai estar falando sobre compressão na masterização, tá? Eu vejo que, principalmente pra galera que tá mais iniciando, tem uma certa mística quanto à compressão na masterização, porque ouviu falar, ou enfim, leu isso em algum lugar e internalizou que a cola que a música vai receber ali, enfim, né, então você ter todos os instrumentos realmente colados, como o pessoal fala, é por conta da masterização, da compressão na masterização. Me parece uma forma muito simples de ver tudo, porque imagina, se o responsável por colar tudo fosse a masterização na compressão, a gente talvez não precisaria nem ter mixagem. Porque a mixagem, na verdade, a gente quer às vezes colar alguns elementos, ou até descolar, dependendo do, né, do seu objetivo ali, dependendo do elemento, enfim. Mas não entenda e não internalize isso, que a compressão na masterização é responsável por colar. Ela vai ajudar a dar uma unificada nos elementos, nessa percepção que tu tem? Vai. Mas ela não vai ser a responsável total. Porque, como eu disse, senão a gente não precisaria nem mixar, não precisaria fazer mais nada. Só jogar tudo, bota um compressor na master e resolve. Mas vamos aqui para minha tela, eu tô aqui com o TR5 Bus Compressor, tá? Uma emulação do SSL Bus Compressor, né? E, bom, se você não tem nenhuma familiaridade com compressão, eu tenho uma aula aqui no canal que é de graça, é uma aula mesmo, tá? Onde eu falo sobre compressão, explico todos os parâmetros, o que que é cada coisa, quando usar e etc, enfim. Então aqui eu vou estar, falando especificamente sobre compressão na masterização, então como a gente aplica isso, certo? Mas vamos lá, eu tô aqui com essa simulação, você pode usar qualquer outro plugin de compressão que você tenha por aí, tá? Um plugin de bus compressor, enfim. Aqui não tem muita muita restrição, né. Gosto bastante dessas emulações do Bus Compressor, tá. Então, quase sempre os meus compressores de masterização são ou alguma emulação dessa ou um Shadow Reels, por exemplo, enfim, tá. Então vamos lá, eu botei aqui o pra solar, né, um loopzinho aqui, pra gente ouvir uma parte só. É só um instrumental, tá, não tem voz nem nada. Mas dá pra gente entender o conceito da mesma forma. Uma coisa que é interessante, e que às vezes eu uso, é ativar essa opção aqui, tá. Basicamente é uma opção que vai dar uns harmônicozinhos a mais na sua faixa, certo. Então se você de repente quer uma texturazinha a mais, é perceptível, mas é bem leve, tá. Não é nada assim, sei lá, comparado a você usar uma saturação, né, enfim. Mas é interessante, tá. Então vamos deixar ativado por padrão aqui. E eu vou comprimir o LR junto, tá? Não vou fazer uma compressão mid-side aqui não, ok? Então vamos lá. Uma coisa que é interessante é a gente entender qual que é o propósito dessa compressão nessa tua master, certo? Porque a gente pode ter com objetivos diferentes. Eu posso, por exemplo, querer tratar mais desses picos aqui, ó. E não necessariamente eu preciso fazer isso só com limiter, eu posso fazer isso com compressor também, né. Então às vezes a gente acha que, assim, eu vou tratar os picos só com o limiter, que na maioria das vezes é o que eu faço, mas você pode também usar um compressor para isso, inclusive para aliviar um pouco o seu limiter, né. Mas nesse caso aqui a gente vai estar usando da forma que geralmente a gente usa, que é para dar essa cola que as pessoas falam, né, que por mais que não seja só o responsável, né, sozinho por isso, mas ele vai dar uma ajuda. Só que de nada adianta você deixar para trabalhar a tua dinâmica só agora nesse processo, né. As pessoas tendem a isso eu vejo iniciante, tá, principalmente iniciante pensando que: "Ah não, deixa pra eu colar isso na master e enfim". A gente vem tratando a dinâmica dos elementos individuais, de grupos, enfim, desde a mix, né. Então, desde do momento que você, sei lá, no bus do seu instrumental, né, do bus da sua bateria, por exemplo, você coloca um limiter para não ficar passando tantos picos, ou você dá uma comprimida, ou no bus das vozes você dá uma comprimida, enfim, tudo isso você já tá trabalhando a dinâmica antes, certo? Pra não chegar na masterização e você ter a música que você tem os picos lá em cima e a média da música lá embaixo. Isso muitas das vezes não é o objetivo, principalmente, né, os estilos que eu trabalho, que são estilos mais urbanos,
rap, funk, pop, esse tipo de coisa, né. E agora um acústico aí já a gente já entra em outro assunto, mas a ideia aqui você consegue aplicar para qualquer estilo, tá. Hã, geralmente, quando a gente fala de ratio para masterização, é até 4, tá. Porque geralmente a gente não vai masterizar, não vai comprimir tanto no na master, certo. Até porque eu acredito profundamente que, na maioria dos casos, se você está precisando comprimir demais, é porque provavelmente esse processo não foi bem trabalhado anteriormente, tá. A gente pode usar 2, 4, 1,5, enfim, mas 10 eu confesso que eu nunca usei, pelo menos num bus compressor, né. Então, vamos colocar aqui 2 por enquanto, tá. O ataque, como a gente tá lidando, né, e pensando aqui para dar essa compressão mais, como que eu posso dizer, mais uniforme, mais geral na faixa, eu não quero lidar com esses picos, por exemplo, eu vou estar usando um ataque de 10 ou 30 milissegundos, geralmente 30 milissegundos, tá. Então eu vou deixar por enquanto aqui, depois a gente pode ir ajustando, certo. Release, geralmente o mais rápido, ok. Geralmente o mais rápido que você tem, mas nada te impede de você experimentar, ok. Por quê? Se a gente tem um ataque muito rápido, um release muito lento, e a gente começa a comprimir aqui 4, 5, 8 decibéis, a sensação de achatamento que tu vai ter é enorme. Então vai parecer que a tua música não tem dinâmica, não tem mais punch nem nada, certo? Porque literalmente você tá amassando mesmo a tua faixa, né? A gente inclusive vai fazer isso pra vocês verem, tá? Por enquanto eu não vou usar um high pass, eu vou deixar que ele comprima por inteiro o meu áudio. E aí eu vou vir controlando o threshold. E aí a gente vai escutar agora, vamos ver. Você vê que ele tá pegando aqui, ó, quase nada, tá? Porque tá baixo e a gente vai ajustar agora o threshold. Eu vou ajustar, por enquanto, sem ouvir, tá? Daqui a pouco a gente vai escutar. Até dar mais ou menos uns 2, de 2 a 4 decibéis de redução, tá? Esse aqui é o gráfico onde mostra, né, a agulhazinha mostra o quanto você tá tendo de redução na sua compressão. Por enquanto aqui a gente tá tendo uma compressão quase que irrelevante mesmo, né? Quase que perceptível, né? E aí provavelmente a gente vai ter essa agulha indo mais forte nos momentos que bater o kick e a caixa, tá? Então, vamos ajustando esse threshold. Ó, ele se mantém aqui em 0, 0,5, alguma coisa assim, e ele vai pra 3, quase 4 quando bate o kick ou a caixa, que esse beat tem uma caixa muito presente, né. Vamos só mais um pouquinho. Beleza, vamos escutar. Vamos fazer um antes e depois, tá? Vamos fazer um antes e depois. Por quê? Às vezes você comprime, esse aqui não tem, mas, por exemplo, o Pro C, enfim, tem vários compressores que você tem o make-up automático, né. Ou seja, o make-up basicamente é a compensação de volume. Aqui a gente tá lidando, ele vem padrão 2.2, tá. Então, às vezes, só de você tá com esse make-up um pouco mais alto, tá saindo um pouco mais alto, você acha que tá melhor. Às vezes não necessariamente, tá. Às vezes você tem uma compressão que não tá agregando em nada no resultado final, mas se você tá escutando mais alto, você tende a entender, tende a ter a sensação de que melhorou, né. Isso não só a compressão, basicamente qualquer, processamento que você tenha, tá. Então, vamos lá, vamos dar um play aqui. E eu vou ajustar o make-up pra gente ter o mesmo volume que eu tinha antes e depois na compressão, certo?
Maravilha. Bom, maravilha. A gente tem, basicamente, não tá 100%, mas na média, o mesmo volume, tá. Só que agora, quando a gente ativa a compressão, a sensação que dá é que a gente trouxe mais essa ambiência, esse reverb que tem na caixa, a melodia, uma vozinha que tem lá no fundo, enfim, ó. Vamos escutar sem compressão, ó. Com compressão agora. E aí isso é interessante, por quê? A gente percebe que a gente até ganha mais estéreo mesmo nessa faixa, porque eu trouxe mais essas reverberações, essa melodia que tá mais aberta, enfim. Vamos abrir aqui um plugin, tá, que é o Paz Analyzer. A gente consegue ter uma análise de frequência e uma análise desse campo estéreo, né. Vamos ver o que que tá causando aqui, ó. Vamos sem compressão primeiro. Eu vou pegar um loop igual aqui, ó, pra gente não ter nenhum problema. Vamos lá. Sem compressão, vamos ouvir o que que tá dando. Beleza. Deu uma volta no loop, vou agora registrar, né, essa marcação aqui. Isso aqui basicamente é o máximo que chegou, tá. Vamos agora ativar a compressão. Vamos dar um play. A gente percebe que a diferença é pouca no sentido de frequência, acho que quase que imperceptível, mas quando a gente fala de, campo estéreo, olha como que dá uma leve abertura já, ó, sabe. A sensação é realmente que essa faixa ela abriu um pouco mais mesmo com essa compressão, né. O que que a gente vai fazer agora? Vamos pegar, digamos que eu quero trazer mais essa ambiência, tá. Eu vou limpar aqui, eu vou dar uma volta no loop de novo, sem a compressão, e aí vamos ver o que a gente dá pra fazer, ó. Perfeito, deu uma volta, vou registrar aqui. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou vir com esse high pass e eu vou basicamente falar para o compressor: "Ó, o que tá antes do que eu defini aqui, ignora, não, considera para comprimir, tá?". Então eu vou cortar aqui até 500, ou seja, meu compressor agora ele só vai considerar o meu sinal a partir de 500 Hz, sabe. Então vamos dar uma escutada aqui e vamos comprimir um pouco mais. Olha que interessante, só de eu ter feito esse high pass de 500 Hz, ele para de considerar o grave que a gente tem, né, o baixo esse baixozinho que a gente tem o bumbo, né, que ele vai considerar bastante essa parte mais do corpo do bumbo, até um pouco do corpo da caixa provavelmente, deve ter algo ali em 400 pouco, enfim. Então vamos botar agora, deixar aqui o high pass, e eu vou vir ajustando o threshold, tá, eu vou deixar ainda o ataque aqui em 30 por enquanto,
E eu vou vir até dar mais ou menos aqui uns 3, 4 decibéis também de redução, tá. A única diferença é que agora meu threshold ele vai ter que ser bem mais alto, porque ele não tá considerando mais antes de 500 Hz, certo. Então vamos botar aqui, ó. Certo. Olha que interessante, tá. Aqui a gente tem um leve aumento, mas isso provavelmente porque a gente pode dar uma leve ajustada no make-up, tá. Então isso aqui, você pode ver que a média tá basicamente igual, né. A gente tá tendo um aumento só de ganho mesmo no geral. Mas olha como o estéreo ele abre um pouco mais, ó. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos limpar aqui, só pra gente ter uma comparação mais justa mesmo. Vamos deixar mais ou menos no mesmo volume aqui. Ó, me parece estar um pouco mais equilibrado. Vamos dar um play aqui, sem a compressão. Legal. Vamos registrar aqui. Vamos agora ativar a compressão e vamos dar um play. Olha como a gente já tem mais uma abertura aqui de campo estéreo, tá. E isso porque a gente trouxe um pouco mais, não muito, mas um pouco mais, claro que são coisas muito sutis, tá. A gente tá lidando aqui com detalhe mesmo no processo de master, mas a gente já trouxe um pouco mais do no estéreo, certo. Eh, mas vamos voltar aqui, nosso high pass, vamos só dar uma leve considerada aqui, de se eu usar um ataque rápido e um release mais lento aqui, 1.2, tá. Vamos deixar comprimindo bem, só pra gente entender o quanto isso atrapalha realmente a nossa dinâmica, tá. Eu mantive aqui, né, uma redução de mais ou menos 3, 4 decibéis, e só que agora o que a gente tá fazendo é, o ataque mais rápido, eu vou até usar aqui ó, 0.1 pra ser o mais rápido possível, e o mais lento possível no release. Vamos ver. Isso que o ratio tá 2:1, né. É perceptível, principalmente o kick. A gente perdeu um pouco o punch do kick. Vamos só botar o ratio 4 aqui, ó, vamos ver. Percebe a sensação que dá como se a gente tivesse realmente amassado essa música, né. Então não é nada
musical, não é nada artístico, né, na minha visão. E se você for usar, quiser realmente essa compressão para dar uma leve amassada, que pelo menos você comprima bem pouquinho, tá? Mas eu particularmente não costumo usar isso para compressão, para masterização, tá? Agora isso para alguns elementos quando a gente quer deixar esse elemento realmente com menos dinâmica, né? Sei lá, um backing vocal, uma dobra, alguma coisa assim que a gente quer deixar um pouco mais chapado mesmo, aí super vale, faz sentido, né? Agora para masterização, dificilmente eu uso, certo? Inclusive eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Eu tenho um curso de mixagem e masterização. O curso de master foi ministrado pelo Master DX, que é um engenheiro de master, tá? Que ele tá usando uma outra simulação e tem uma aula literalmente sobre isso, onde ele fala mais para como usar essa compressão para dar essa cola mais, para dar um punch, mas também fala sobre distorção, textura, equalização corretiva e tonal, equalização tonal, balanço tonal, compressão multibanda, enfim, tá? É literalmente ele pega umas faixas e masteriza e vai te explicando o que ele tá fazendo e por que que ele tá fazendo, enfim. Cara, é um baita curso, inclusive isso é um bônus, tá? Porque o curso principal que você vai estar levando é o meu curso de mixagem, né, então o que fazer, por exemplo, aqui ó, a gente tem a aula de equalização, tem 30 minutos, aqui ó, uma aula minha de equalização, onde eu vou te explicando exatamente, enfim, cara, é muito interessante a Mixando Audio Pro, tem aulas semanais, tá, tem o curso de mixagem, tem curso de masterização e tem ainda 2 live bônus onde eu mixo e masterizo 2 músicas do zero, então, faz muito sentido para você que tá nesse estágio que precisa dar os primeiros passos na mix, na master e quer evoluir nesses quesitos, então com certeza vai ser um ótimo primeiro, segundo ou terceiro passo aí que você vai estar dando na sua carreira. Então é isso. Se você quiser entrar pro Mixando Audio Pro, o curso para receber todas essas aulas de mix, master, mixando do zero, aulas semanais e etc. O link tá aqui embaixo. Inclusive, eu tenho também um treinamento que custa R$ 37, assim, cara, um preço de nem de uma pizza, né? Onde você consegue entender como posicionar os teus elementos na mixagem. Posicionar ele mais para frente, mais para trás, quando fazer isso, como fazer isso, para cima, para o lado, para o outro, enfim, tá? Vale muito a pena você dar uma olhada para ver se faz sentido para você e eu tenho absoluta certeza que é um conhecimento válido para qualquer pessoa em qualquer estágio, mas principalmente para você que está em nível iniciante, intermediário, acredito que vai abrir muito a tua visão, certo? Dá uma olhada, tem outros links aqui embaixo também que com certeza alguma coisa faz sentido para você. Eu te espero no próximo vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever nesse canal, tamo junto, é nóis e tchau.